Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o WAVE, Estudo de Impacto de Vizinhança. É um instrumento de política urbana que avalia os efeitos positivos e negativos de um empreendimento ou atividade sobre a área ao seu redor. Ele analisa os impactos no trânsito, transporte público, infraestrutura, saúde, segurança e qualidade de vida da população. É fundamental para a obtenção de licenças de construção ou funcionamento, conforme estabelecido pelo Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257 de 2001. E para discutir sobre esse assunto, estão aqui hoje conosco a arquiteta e urbanista Viviane de Cássia Olivato Galiano, que ingressou na Prefeitura de Jundiaí em 2012, especificamente para ficar responsável em aplicar o WAVE no município, uma vez que a lei tinha sido recentemente aprovada. Está diretora do Departamento de Urbanismo da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. O empresário Fernando Sampaio Rodrigues, atual presidente da PROEMP, que é a Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e região. É um prazer recebê-los aqui no EJ Conecta e passo a palavra para a arquiteta Viviane para que conte para a gente o que é e como importante é o estudo de impacto de vizinhança pelo olhar do poder público. Viviane, a palavra é sua. Oi, Silvio, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Como você mesmo já colocou, o estudo de impacto de vizinhança é um instrumento de política urbana, né, que o Estatuto da Cidade traz para que os municípios regulamentem esse instrumento aqui em Jundiaí. Nós regulamentamos o instrumento em 2011, na verdade, outubro de 2011, inicialmente pela Lei 7763, e depois ela passou a ser contemplada no plano diretor a partir da 8683, hoje vigente pela 9321 e alterações. A importância que a gente vê no poder público do instrumento é de poder avaliar os grandes empreendimentos, né, porque são empreendimentos de grande porte, que são enquadrados no estudo de impacto de vizinhança, no entorno no raio de abrangência dos impactos, porque cada impacto tem um raio de abrangência diferente, mas no raio de abrangência dos seus impactos, de forma positiva ou negativa, e poder avaliar como que a gente pode receber esse empreendimento naquela região de forma sustentável, pedindo aí ações que possam melhorar, equilibrar a chegada daquele empreendimento naquela região. O que acho que é importante é que você falou, mas só para ressaltar, é que aqui em Jundiaí não são todos os empreendimentos que estão sujeitos a WAVE, né? Existem linhas de corte, não é isso? Existem linhas de corte. Os residenciais, nós enquadramos a partir de 200 unidades, 200 ou mais unidades, para unidades habitacionais, e para os loteamentos a partir de área de terreno de 500 mil metros quadrados. Os comerciais, comércios e serviços, e indústria, se for fora da zona industrial, nós enquadramos a partir de 3 mil metros quadrados. Para relatórios de impacto de trânsito, né, que é outro estudo à parte, Sim. Tem um enquadramento um pouquinho inferior. Mas vamos falar no estudo de impacto de vizinhança a partir de 3 mil metros quadrados. Dentro da zona de corredores urbanos e da zona industrial, o enquadramento sobe um pouquinho, porque são áreas que já são mais preparadas para receber grandes empreendimentos, os corredores e a zona industrial. Então, na zona industrial, os comércios e serviços a partir de 10 mil metros quadrados. E os cemitérios, todos eles, né? Horizontal, vertical, ele é enquadrado de qualquer forma também no estudo de impacto. Fernando, você do lado aí do empresário, como é que o empresário enxerga o estudo de impacto de vizinhança? Apenas como mais um custo no seu rol, ou ele acaba entendendo que é um instrumento favorável para alguma análise
financeira, de prospecção de cliente? Como é que você vê isso? Primeiro, boa tarde, Silvio, Viviane. É um prazer estar aqui. A princípio, o empresário encara como um custo. Sem dúvida, vai agregar uma planilha de custo. Tem um lado positivo, vai trazer benfeitorias na região? Vai. Qual é a questão? A obrigação deveria ser do empresário ou da prefeitura? Então, essa pergunta, assim, não tem a resposta. A princípio, fala da prefeitura, do poder público. Mas a gente entende também hoje a situação da economia, da política em geral, e sabe que a prefeitura não tem condições de fazer, De assimilar. atender, de assimilar isso. Mas acaba sendo um custo a mais, e sem dúvida esse custo vai ser repassado ao cliente final. O que é ruim? O imóvel em Jundiaí já é um imóvel mais caro do que da região. Então, muitas vezes, vai aumentando esse custo, aumenta o preço, e às vezes as cidades vizinhas, a região, a pessoa acaba saindo de Jundiaí para um imóvel com um preço um pouco mais baixo, e aí acaba trazendo outros problemas para a região, questão de mobilidade e tudo. Mas a gente entende, sabe, da necessidade. Muitas regiões realmente precisam dessa benfeitoria, dessa melhoria. Isso acho que ninguém tem dúvida disso. Quando você fala melhoria e benfeitoria, você pegou exatamente no ponto aí que eu queria. Quer dizer, que até o subtítulo do nosso aí, né? A gente sabe distinguir o que é mitigação, compensação, contrapartida e potencialização, né? Porque o Wave, ele tem esse condão também de repente, identificar um impacto positivo, não só negativo, né? Como é que o empresário enxerga isso? Depois vou repassar a pergunta para a Viviane. Bom, mais uma vez eu falo, quer dizer, o empresário sempre acha um valor, um custo, pode ser um investimento, pode, vai perceber isso daí no final. No começo fala, pô, é um custo a mais. Até porque essa mitigação ou essa melhoria, como eu falei, eu não sei o termo, às vezes você vai receber isso após o empreendimento, durante o empreendimento, e você não consegue perceber isso, enxergar. Lá no futuro, sem dúvida, o cliente, o morador lá do imóvel vai perceber essa, não só do empreendimento em si, como do entorno, vai entender isso. E você, Viviane, quando faz essa análise aí do EVE, como é que você encara esses 4 quesitos aí? Mitigação, compensação, contrapartida e potencialização. Silvio, olha, nesses 13 anos, né, que nós já estamos aplicando o instrumento, e sempre conversando, né, com profissionais da área, né, em especial o pessoal que projeta mesmo os empreendimentos, né, claro que, obviamente, o custo não fica para eles, né, eles são os profissionais do projeto, né, não é o empresário em si, né, mas o que a gente ouve é que melhorou muito a qualidade dos projetos, que hoje eles enxergam a forma de projetar a cidade de forma diferente depois do instrumento. Então, eu acho que isso a gente já ganha, né? Na qualidade urbanística da cidade. Do projeto em si, independente de contrapartida. Independente da contrapartida, enquanto estão projetando, eles já vão lembrando de algumas coisas que antigamente eles não pensavam, né? Então, a gente chegou a ter avaliação, por exemplo, a gente falando aqui, já pegando um gancho, mitigação, né? Durante a análise do empreendimento, a gente, em Jundiaí, o Wave, ele não tem a prerrogativa de impedir o empreendimento de se instalar. Perfeito. Isso é o plano diretor que traz. Então, o plano diretor já diz que ele pode se instalar e quais são os parâmetros. Mas enquanto a gente está analisando, por exemplo, um item que a gente olha que é o estudo de sombras, né? Então, é uma verticalização, estudo de sombras, e aí você tem lá um empreendimento que vai chegar ao lado de um loteamento, por exemplo, né? E aí o estudo de sombra demonstrou, a gente tem um caso específico que o estudo de sombra demonstrou que o prédio ia fazer sombra durante boa parte do ano, em 10 imóveis daquele loteamento que chegou primeiro naquela Então, quando região. você fala sombra, só para o pessoal entender, é sombra do sol mesmo, sombra né? do sol, Sim, né? perfeito. Então, batendo no prédio e se projetando no chão, pegando ali 10 imóveis. Então, nós chamamos o escritório de arquitetura que estava projetando e falamos, há alguma possibilidade de você mexer na implantação do empreendimento? Porque se você movimentar um pouquinho,
a gente talvez salve algumas casas. E nós trabalhamos em conjunto ali, né? Fomos discutindo até que ela conseguiu mexer no projeto e eu acho que na época ficaram 2 casas sombreadas e Bom, não, resolveu não muito, 80% do... 80%. Então, quer dizer, e aí todas as vezes que eles vão projetar depois, eles já tomam esse cuidado, eles fazem estudo de sombra, já vê se está prejudicando, já qualifica principalmente a área, o piso térreo, vê se não dá para fazer uma, uma fachada ativa, se não dá para fazer uma relação no térreo com a calçada, já qualificar isso do ponto de vista urbanístico. Então, eles vão melhorando o projeto. Isso graças ao instrumento. Porque é uma coisa que o instrumento começou a pedir, e hoje virou uma prática já no projeto. E quando é uma prática no projeto, já é agregado no custo do projeto, ele deixa de ser uma ação que a gente vai pedir. Então, vai diminuindo as ações. Né? O que a gente tem hoje pedido e batido mais nas ações aí, falando do que é cada uma delas, Isso. as mitigações é quando a gente consegue diminuir o impacto. Então, esse caso que eu dei do sombreamento é uma a mitigação. mitigação. A contrapartida é quando eu não consigo mitigar o impacto. Então, se você está fazendo um empreendimento numa região que não é longe da área centralizada da cidade, onde nós ainda não temos uma infraestrutura completa, então você vai chegar no local, não tem infraestrutura, qual é a forma de você chegar lá sem causar tanto impacto? É você colocar essa infraestrutura. Então aí a gente pede, por exemplo, contrapartida e compensação, a gente poderia dizer que são quase a mesma coisa, né? Quase, elas chegam a ter sentidos parecidos, né? A gente usa muito a palavra contrapartida, por exemplo, contrapartida financeira, né? Então, outorga onerosa é uma contrapartida financeira por um Perfeito. benefício que você recebe. Você está, como se diz, aproveitando o imóvel além do que o plano diretor... Aí é a contrapartida. A compensação, então, a contrapartida financeira, que a gente também tem o caso, o WAVE, a gente pode eventualmente pedir contrapartida financeira. Mas quando pede a contrapartida financeira, aquele dinheiro ele é utilizado naquela área do impacto do empreendimento ou não necessariamente? Sempre utilizado. Tá. Quando que a gente pede contrapartida financeira? Quando nós temos uma ação, então a gente sabe da chegada de vários empreendimentos, nós precisamos fazer uma obra naquele bairro para receber empreendimento, vamos colocar a viária. Tá. Requer, por exemplo, um viaduto. O custo de um viaduto é muito alto, não cabe para um único empreendedor pagar aquele viaduto. Então, mas eu sei que vão chegar lá 5 empreendimentos naquela região. E o viaduto vai ser importante para viabilizar, para melhorar a qualidade do bairro todo e para poder receber esses 5 empreendimentos. Então, nós pedimos contrapartida financeira dentro dos valores que a lei traz do cálculo para cada um desses 5 empreendimentos. E ele entra no fundo carimbado. Contrapartida para aplicação da obra viária, a gente normalmente dá um nome para essa obra viária, para ela ficar carimbada mesmo, do bairro X, e entra com o número do processo que pagou contrapartida financeira. Então, só a hora que alguém vai fazer alguma obra e fala, tem dinheiro? Fala, mas qual é a obra? Ah, é uma obra em outro lugar. Não, esse dinheiro é para aquele carimbado para aquele local. Está carimbado para aquele local e para aqueles viadutos e no caso aqui do WAVE de Jundiaí, tem um fundo específico ou é o fundo do CMPT? É o Fundo Municipal de Política Territorial, Tá, é o mesmo. É o mesmo que a gente recebe as outorgas onerosas, multas e outros recursos. Mas quando entra do WAVE ou do RIT, ele entra carimbado. Então, você tem a parte comum de todos os outros instrumentos, aí essa daí, ela pode ser investida em obras de infraestrutura, de acordo com o que a lei coloca, e aí não tem relação com a localização de quem pagou, por exemplo, a outorga onerosa. Não tem essa relação. Mas a do WAVE, eu não posso tirar do bairro do empreendimento que pagou, porque eu não pedi para ele fazer, porque a obra é mais complexa. Mas essa obra ali precisa ser feita, então ela tem que ser feita naquele local. Viviane, mas essa obrigação de fazer essa obra naquela região sempre foi assim? Eu acho que foi na última, na 10177, que incluiu essa obrigatoriedade? Ou não? Não, de fazer no local é sempre uma prerrogativa
do instrumento é mitigar o Que é o- impacto, ou fazer a contrapartida, a compensação na região em que ele vai chegar. O que existe, Fernando, é assim, o que às vezes causa uma sensação de que a gente não está fazendo perto. Uhum. Então, obras viárias, parques e praças, geralmente são mais próximas, a gente vê que ficam mais próximas do empreendimento, bem na região, na área envoltória, assim, mas na região diretamente impactada. Saúde, divide o município, coloca uns equipamentos, a gente coloca lá a cidade de 15 minutos, tem que estar até no máximo 500 metros da casa Tem os da pessoa, parâmetros, tem né? os Vocês parâmetros. têm os parâmetros. Então, eles dividem. Então, a gente pode não estar ali na vizinhança diretamente impactada, mas está no bairro. Sim. Tem que estar no bairro. A saúde divide o município, por exemplo, em 4 partes. Então, eventualmente, eu posso fazer uma contrapartida do seu empreendimento. Vamos supor que eu faça uma contrapartida do seu empreendimento no PA Central. O PA Central atende o município inteiro. Então, eu estou fazendo uma contrapartida na saúde, num equipamento público que atende o município inteiro. Então, mas é longe do empreendimento, mas ele atende o município inteiro. O Hospital São Vicente atende o município inteiro e região. Então, aí depende muito de qual é a segurança pública. Segurança pública também são grandes áreas do território, um equipamento. Então, ele também atende. Não, interessante, eu fiz essa pergunta porque muitas vezes você vê, pô, eu fiz uma contrapartida ou uma contribuição, não sei. Pô, fizeram uma obra longe, foi feito longe do meu empreendimento. Então, eu fiz essa pergunta para você poder A explicar. sensação que É a fica... sensação de longe, oh, não está me atendendo, mas Não, sempre o que a gente tem, Silvio, de 2012 também essa lei, ela é uma lei complementar, a 523 de 2012, que ela foi feita pela Câmara Municipal, vigente ainda, que ela exige de empreendimentos habitacionais, a partir de 95 unidades, investimento em equipamento público. E ponto. Essa lei, especificamente, ela não define que o equipamento público tem que estar no entorno do empreendimento. Ela não tem decreto de regulamentação ainda. Ela não tem decreto de regulamentação. Então, estaria faltando, né? Estaria faltando, mas a gente... Os empresários dão uma pressionada aí. Aí ela foi sendo usada como ela, diferente do Wave, já a gente sempre segura. Sim. Não, eu preciso, você tem um Wave aqui no Engordadouro, mas eu tenho uma obra no Currupira, eu posso fazer lá? Aí eu falo, não, é no Engordadouro. Então a gente segura. Aí eles falam, e 523, você tem alguma? Algum processo 523? Aí tem, às vezes a obra é no Engordadouro e vai fazer a obra no Currupira, porque eu não tenho o mecanismo legal para segurar. Mas a gente tem feito, como a gente tem visto as pessoas bastante, e assim, sendo justo, né? Eu acho que o correto é que as contrapartidas fiquem mesmo dentro da região do empreendimento, independente de estar ou não escrito na lei. Então, a gente tem revisto isso, mas a gente tem intenção de rever esses textos legais aí para que as contrapartidas fiquem próximas na região do empreendimento. deixa eu levantar uma outra questão, que analisa ali as contrapartidas pela prefeitura. Tem uma outra questão que é com relação ao DAE, que às vezes no empreendimento você acaba sendo uma contrapartida, uma melhoria, um aumento na adutora para atender o seu empreendimento, que não acaba atendendo só o seu, a vizinhança, acaba também sendo beneficiada. E isso, se me corrija se eu estiver errado, não entra nessa questão do Wave. Então, muitas vezes a gente escuta o pessoal do setor e fala, pô, um custo a mais está ultrapassando os 5%, que seria o teto. Então, eu falo do aumento de custo, daí começa a pegar mais no bolso do empresário e como eu falei, sempre no preço. Aí é o que a gente tem, mais um elemento que a gente coloca, por exemplo, que a gente chama de condição de viabilidade. Então, em especial com o espraiamento da cidade, a gente tem empreendimentos que estão chegando nas franjas da cidade, onde a gente não tem infraestrutura, como eu disse, né? E aí o empreendedor, ele vai buscar, né? Você normalmente vai consultar a DAI, né? Eu vou até aquele empreendimento, o que eu preciso fazer? É viável estar com aquele empreendimento? E a DAI responde, é viável, você pode ligar sua água no ponto mais próximo. E o ponto mais próximo está a 5 quilômetros. Não é tão próximo assim, né? A gente vê o documento, 5 quilômetros, e é uma condição de viabilidade que ele está te dando, né?
Então, você quer colocar o empreendimento lá na ponta, onde ainda a DAI não levou água, rede de água, porque ela pode levar e você chegar depois, você não precisou fazer. Mas se você é o primeiro a chegar, aí esse custo fica para você, ou o que eles têm feito, né? Os consórcios entre os empreendedores, de cada um pagar um pedacinho. Mas a gente considera como condição de viabilidade. É como casos em que você tem que abrir uma rua, porque se você não abrir a rua, você não tem o acesso do empreendimento. Então, aquela rua que foi feita, ela é condição de viabilidade, ela também não entrou na conta do Wave. É só o que é a mais mesmo. Separa o que é a mais. Eu gostaria que você falasse um bocadinho aí do termo potencializar, né? Que acho que ela está bastante relacionado com o impacto positivo do empreendimento, né? Que a gente tem um olhar aí de que o estudo de impacto de vizinhança, a intenção dele é analisar as coisas negativas e como conserta. Mas você também tem o próprio texto fala dos impactos positivos, né? Conta pra gente a tua experiência nisso daí. Potencialização, a gente é bacana porque às vezes as pessoas só vê o Wave como um vilão, né? Uhum. Então, na verdade, a gente pode pedir para o empreendedor, acho que alguns casos, exemplos mais práticos assim, seria, por exemplo, um empreendimento comercial que vem para gerar empregos, né? Então, se ele vai gerar 1.000 vagas de emprego, a gente pode pedir, conversar, até colocar ali no termo de compromisso, para que ele priorize por um período Mão de obra local. que ele fique alguns meses segurando, né, aquelas vagas para mão de obra local. Aí não encaixando a mão de obra, ele Não vai abre para a segurar região. Se ele for comprar insumos, né, então produtos que ele dê preferência para produtos locais, né, produtores da região. Então, se ele tem lá uma hortifruti, ele pode dar preferência para os produtores da região, né, nós temos aí na nossa zona rural aí, a gente tem que valorizar. Então, são combinados que a gente faz com aquela atividade de potencializar os nossos microempreendedores, os nossos produtores rurais, a nossa mão de obra local, valorizar o que é da nossa cidade, né? Então ele tem esse alcance também. Vocês pensam também nessa possibilidade. Acho que é bastante, ainda mais eu como engenheiro agrônomo, fico bastante contente de saber que tem esse olhar assim de quando está se analisando o Wave, né? E só para ficar claro também para quem não está muito habituado, fala para a gente aí qual que é o limite de contrapartida em termos do valor do empreendimento, em termos de percentuais. Nós colocamos na lei, eu acho que já desde a 8.6/3, porque a primeira lei não trazia um teto, né? teto. Isso dava uma insegurança, né? A gente brincava lá na prefeitura, o céu é o limite, né? Eu posso pedir o que eu quiser. E aí isso não dava segurança jurídica especial para o empreendedor, né? Então, nós colocamos um teto, e isso foi construído junto com o mercado imobiliário, inclusive, para não ultrapassar, e consultando outros municípios que já aplicavam, ficamos em 5%. Esse 5% a gente fala muito do valor de construção do empreendimento. E isso também tem gerado algumas polêmicas, assim, né? De como a gente calcula. Como calcula, né? Então, o pessoal fala muito assim, mas você pega um custo médio, mas você tem empreendimentos de alto padrão, você está usando o mesmo valor do empreendimento de baixo padrão. A gente vai no médio. Se a gente pode melhorar isso, a gente pode melhorar isso também. A gente vem discutindo internamente também algumas regulamentações para fazer esse cálculo, para diferenciar, né, o padrão do empreendimento e calcular. Mas hoje a gente utiliza aí o PUB do habitacional, por exemplo, habitacional PUB médio, para fazer a área construída. E a gente sempre considera a área construída total. Então, o edifício garagem entra na nossa conta. Então, é diferente da área de aproveitamento, para uma aprovação, para o WAVE, é a área construída global. Você acha justo isso? Perfeito. Sim, foi uma demanda do setor para ter um número, um limite, porque aí você entra num projeto sem saber o seu, tamanho, o seu investimento, o seu custo, é muito complicado.
Então foi uma demanda nossa, foi um número, vou dizer se é bom, se não é bom, né? A gente sempre quer menos, né? Não, mas acho que sim, é um número que dá para ter um controle do que você vai investir no futuro. O importante é sempre isso, essa conversa, como vocês têm, você mesmo comentou, do projeto, que a gente chamou projetista, pô, dá para alterar aqui, vai melhorar, tal, acaba reduzindo O impacto. o impacto. É. Isso é o mais importante para todos, né? Fazer junto, né? Sim. Eu acho que a cidade a gente constrói junto, né? Com certeza, Não, com certeza. não tem como a gente não fazer a várias mãos, né? A construção da cidade, né? E a Sem dúvida, Associação para dos todos. Engenheiros está aqui para isso também, para tentar colaborar, motivar esse tipo de discussão aí, para trazer conhecimento, principalmente para nossa intenção é atingir os jovens engenheiros que vão entrar no mercado. Por isso que eu insisti nos termos aí, para que ficasse claro aí, para que o pessoal se interesse por esse espaço, né, da engenharia e da arquitetura, que eu acho que é muito importante. Gente, em nome do EJ Conecta e da Associação dos Engenheiros, gostaria de agradecer bastante a presença de vocês, que trouxeram aí bastante conhecimento para a gente. Muito obrigado. Obrigada, Silvio. Obrigado, Silvio. As manifestações, opiniões, informações ou declarações apresentadas neste conteúdo são de inteira responsabilidade dos entrevistados, não implicando concordância, endosso ou corresponsabilidade da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, AEJ, ou de sua diretoria, sob qualquer forma.